E o nosso contato é com o jurista, Dr. Ives Gandra Martins. Muito boa noite, Dr. Ives Gandra. O senhor me ouve bem? Ouço perfeitamente. Paula, eu segui a mensagem e hoje eu fiquei surpreso quando no jornal Hoje eles apresentaram que eu teria respondido e orientado o coronel Cid, que eu não conheço, para a preparação de um golpe de Estado. Quem ouviu falar, Paula, desde agosto, quando diziam que havia um risco de golpe de Estado, eu sempre dizia, e disse inclusive crítica para vocês, também que era zero multiplicado por zero, dividido por zero. Aquilo eu disse também na Câmara dos Deputados, no Senado. Escrevi, inclusive no Conjur, ainda no dia 28 de novembro, mostrando que o artigo 142 é inaplicável, porque as intervenções seriam pontuais, segundo o que eu escrevi em 98, e jamais a desconstituição de poder. Mas eu recebi o documento que estaria no celular do coronel Cid. E esse documento, dizendo que eu respondi a um questionário do coronel, não procede. O documento que está lá, eu sou professor da Escola de Estado-Maior do Exército, e muitas vezes alguns dos alunos da escola me fazem perguntas. É um documento em que o Major Fabiano, em dia 27 de abril, me consulta, de 2017. E eu respondo no dia 3 de maio de 2017, apenas explicando questões da Constituição. Tem frases assim, quando pergunta ao coronel, isso é o documento que está no celular, de 2017, como é que eu viria o momento, diz a pergunta número 9. Realizando a pesquisa, verifiquei que poucos autores escrevem sobre o assunto e as fontes de pesquisa são escassas. Esse aluno do segundo ano do curso. Porque esse assunto é pouco divulgado. Eu respondo. Última pergunta. Escrevi nos livros que lhe indiquei. De qualquer forma, a matéria é pouco examinada, porque, nada obstante, dos 4 presidentes eleitos após a Constituição Federal de 88, 2 serem afastados pelo Congresso, as instituições funcionam bem. Por isso, nós, os constitucionalistas, chamamos o título 5º de o regime constitucional das crises. E não tivemos nenhuma crise institucional no período, embora tivéssemos muitas crises políticas. Cordialmente, encerro as respostas a um aluno da escola em 2017, e são essas as respostas que constavam do celular do coronel Cid. Da maneira como foi apresentada pela imprensa hoje, dá a impressão que não em 2017, mas depois da eleição do presidente Lula, em 2022, eu teria respondido ao coronel, e não ao major, dizendo a ele que teria que preparar um golpe, quando todas as questões aqui apresentadas e respostas dadas são para mostrar como funciona o título 5º da Constituição, na interpretação que eu apresentei em 1997, nos 15 volumes de comentários da Constituição que fiz. Então, é um negócio espantoso, como diria o meu querido e saudoso amigo Jô Soares, meu confrade, na Academia Paulista de Letras, para onde eu levei, e que dizia, é espantoso que esse documento que estava no celular dele pudesse justificar a minha resposta a um aluno para problemas do curso dele em 2017
qualquer tentativa de golpe de Estado, e, ao contrário, seria algo interessante, porque, através do conjuro, eu escrevo um artigo no dia 28 de novembro de 2022, dizendo que o artigo 142 em nenhum momento se aplicaria para poder romper as instituições. Em agosto, dizia a mesma coisa pelo Conselho Superior de Direito, e disse na Câmara dos Deputados e no Senado a mesma coisa. O que vale dizer, fizeram toda uma estrutura sobre uma resposta de um professor para um aluno, analisando 2017. exclusivamente os termos constitucionais. Perfeito, doutor Ives. Quem pergunta agora... Eu tenho de lhe explicar, minha cara Paula. Sem dúvida. Alexandre Garcia tem pergunta para o doutor Ives Gandra Martins. Eu estou me divertindo com o termo espantoso, porque é espantoso mesmo que façam essa transformação, né? E para esclarecer as pessoas, eu estou com a Constituição na mão aqui, o doutor Ives se referiu ao título 5º, é o título que trata da defesa do Estado e das instituições democráticas. Doutor Ives é um jurista, um constitucionalista exemplar, um adepto fervoroso da democracia e das liberdades, e eu imagino a surpresa dele ao ver, né, transformada em noticiário da atualidade, uma resposta do ano de 2017, quando era presidente da República Michel Temer. É espantoso. Doutor Ives, nem só por curiosidade, já aproveitando o seu conhecimento da Constituição, o senhor foi um dos consultados, os consultores da Assembleia Nacional Constituinte, acompanhou esse trabalho. No artigo 142, que muita gente fala, né, diz ali que as Forças Armadas, constituídas, Marinha, Exército, Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se, agora eu ia perguntar, à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais. Essa parte da garantia dos poderes constitucionais obriga as Forças Armadas a quê? Veja, eu, nos comentários que fiz, você pegaria até para me mostrar para o Alexandre, número 5, claro. São 15 volumes, mas o que eu expliquei é o seguinte: o artigo 142 é dividido em 3 partes. A primeira parte é a defesa da pátria das Forças Armadas, que é o aspecto principal. A segunda, a garantia dos poderes constitucionais. É o que, por exemplo, Michel Temer fez quando o PT e o MST invadiram e depredaram o Congresso Nacional, e ele decretou o estado de emergência e automaticamente as Forças Armadas foram para lá, retiraram, e as pessoas não tiveram nenhum processo mais complicado, nem os do PT, nem do MST, por terem invadido e depredado o Congresso Nacional. Parte, evidentemente, um número menor do que aqueles do dia 8, mas, de qualquer forma, houve depredação das instalações. O segundo ponto é esta garantia. E há uma terceira, por solicitação de qualquer poderes, a garantia da lei e da ordem. Aqui, qual é a interpretação que eu dei em 97? É evidente que não poderia ser nunca para desconstituir os poderes. Não poderia nunca as Forças Armadas estarem lá para romperem a Constituição. As aulas que eu dou na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, desde 1990, eu digo que o artigo está lá com as Forças Armadas como uma garantia dos poderes. E a minha interpretação era essa. Mas vamos admitir, e foi isto que eu coloquei, o que seria uma intervenção pontual. O Poder Judiciário invade a competência do Poder Legislativo. O Poder Legislativo, pelo artigo 49, inciso 11, ele tem o direito de zelar pela sua competência normativa perante os outros poderes. Estabelece um decreto legislativo dizendo que a interpretação da sua poder de dirigir, de legislar, é exclusivamente seu pela Constituição, e não o Poder Judiciário
na interpretação hoje da jurisprudência constitucional, entende que, efetivamente, eles entendem que eles podem atuar com uma flexibilidade maior, como já têm atuado. Muitas vezes tomando posições que seriam mais do legislativo do que do judiciário. Uma interpretação da corrente doutrinária denominada de consequencialismo jurídico, neoconstitucionalismo, jurisprudência constitucional, mas tem ocorrido. Por exemplo, o próprio caso da anencefalia, que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal, permitindo o aborto, o Código só permite dois casos, o terapêutico e o sentimental, não o eugênico. Mas, na verdade, isso foi adotado, enfim, e o Congresso Nacional não fez nada, concordou, e, resultado, os poderes estão perfeitos. Mas vamos admitir que haja uma crise entre o poder legislativo e o judiciário. Entende? Uma crise de fazerem decretos legislativos, etc. Se tivesse os dois, qualquer um dos dois poderes chegasse, não era jamais para desconstituir na interpretação que eu dei em 98 e que foi lido por, inclusive, quase todos os ministros da Suprema Corte. Foram 150 mil exemplares que foram... Eu me lembrava que eu visitava gabinetes de ministros que tinham as minhas constituições lá, quer dizer, isso não é novidade, está escrito desde 98. As Forças Armadas só pontualmente poderiam dizer: essa situação garante-se o poder legislativo ou o poder judiciário num conflito. E dizia mais, sempre disse, que eu tinha certeza que o regime constitucional das crises do artigo 142 jamais seria para desconstituir, e eu tinha esperança que jamais teria que ser invocado. Porque, como o artigo 2º da Constituição declara que deve haver harmonia entre os poderes e independência, os poderes respeitariam, porque nós tínhamos saído de um sistema em que havia um poder maior do que os outros dois poderes, podia governar por decretos-leis, e o Constituinte estabeleceu que todos os poderes teriam que ter autonomia e independência, e que aquele regime constitucional das crises era colocado lá para nunca ser utilizado o Estado de Direito, defesa, nunca ser o Estado de sítio. O Estado de emergência foi utilizado uma vez exclusivamente pelo Michel Temer, e o 142, a última parte, nunca. Era a minha interpretação desde 98. Dia dado, escrito e colocado. E nunca, para a desconstituição de poderes, nunca. Aí, quando a deturpação da minha interpretação, a forma como sempre foi apresentada por aqueles que não leram o que eu escrevi, aqueles que não leram a Constituição, aqueles que não ouviram as minhas palestras, é que levou muita gente a pensar o 142, e eu reiterei em agosto, em setembro, em outubro, em novembro, por escrito, sendo que no dia 28 de novembro, o último escrito meu, sobre isso eu dizia: o 142, quando já se falava, que está muito a pensar, tem romper, não há possibilidade de se utilizar para rompimento da Constituição. E agora eu vejo a utilização, meu caro Alexandre Garcia, de uma carta de resposta para um aluno de uma escola que eu leciono, que era um major, como se eu tivesse respondido a um coronel e não ao major, isso colocado no celular dele como sendo um instrumento que estaria justificando a pretensão de um golpe de Estado. Um professor de direito de 88 anos é realmente espantoso, a única coisa que eu posso dizer. E dá tempo para uma última rápida pergunta, Cris Grêmio. Um prazer conversar com o senhor, doutor Ives, um prazer mesmo enorme. Eu já, como jornalista também de 30 e poucos anos aí, cobrindo todo tipo de assunto, já daria a seguinte manchete: polícia ou justiça, enfim, quem está por trás dessa acusação, cria a versão fantasiosa de um possível golpe de Estado a partir de uma mensagem tirada do celular de alguém que responde a uma investigação. Algo assim. A minha pergunta é: esses veículos de imprensa que deram a notícia distorcida, tentando inclusive ligar o seu nome a essa possível articulação de golpe,
Eles tentaram te ouvir? Tentaram entender o seu lado? Saber como que uma versão, como que uma interpretação sua, para o que quer que fosse, foi parar no celular de alguém? Veja o seguinte, a impressão que eu tenho é que veio a notícia, eu só tomei conhecimento da notícia depois da notícia ter sido veiculada e tomei a medida que qualquer um tomaria. Peguei os artigos que eu escrevi sobre a matéria, peguei, inclusive, mandei ver no Instagram, onde repetidas vezes disse o risco de um golpe de Estado no Brasil era 0 multiplicado por 0 dividido por 0, que não havia a menor possibilidade. Aliás, isso reiteradas vezes disse no Instagram, e a expectativa de que eles, vendo isso, venham a retificar a notícia. Mas o que me também espantou, como é que um documento desses poderia estar no celular de um coronel, entende? Que não deve ter sido. Eu leciono na Escola Comando do Estado-Maior do Exército, eu estou apenas com um intensivão de aulas sobre direito constitucional e conjuntura desde 1990, e tenho sempre de 30 a 40 coronéis assistindo a aula naquele ano. Quase todos se transformam, são levados para general, como no meu curso saem os generais daquele ano e outros não são, e vão para a reserva. Então, o que eu não conheço todos que estão lá, senão está vendo naquele momento. Então, me espanta que isso tenha chegado, não me lembro de ter ele estado em alguma aula, e creio que não deve estar, porque ele estava ainda na ativa. No meu curso, normalmente, os coronéis já vão para o generalato, ou vão para a reserva. Mas como isso chegou lá, e a maneira como eu vi os documentos que eu recebi da UOL, que eles me mandaram todo o material depois, entende? Como eles arquitetaram, entende? Toda uma possibilidade de um golpe a partir de uma carta que não tem rigorosamente nada, tem respostas pontuais, inclusive tranquilizando que o momento era isso que estamos vivendo, tanto que, enfim, todas as respostas, se analisarem, nenhuma delas abre campo para essa interpretação. E essa é a razão pela qual eu considero que eu tinha que fazer isso. Eu vou dar mais uma nova explicação agora no meu Instagram, estou dando agora pela revista UERJ, o que me dá uma tranquilidade enorme, porque eu acho que os pulmões da sociedade hoje são representados pela revista UERJ. É nós que podemos respirar a democracia ainda, e nós estamos num país tão estranho, entende, que coisas como essa terminam acontecendo. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então, se você sente dor, é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronotis, que é um super alimento, porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea.
alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos nora pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.